Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal nas noites das terças-feiras, sempre para refletir durante esse considerável tempo, 4 blocos, aspectos da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse programa já tem mais de um ano, começou em outubro do ano passado, estamos em outubro do ano 2024. Para a glória de Deus, já temos um itinerário considerável percorrido. O programa de hoje vai tratar de uma qualidade moral de nosso Senhor Jesus Cristo, de uma virtude de nosso Salvador, que é muito importante também para nós. Tudo o que é de Jesus é importante para nós. O tema de hoje, a mansidão de Cristo. Cristo manso. Todos vocês, ou pelo menos boa parte de vocês, já imagina qual é o texto que eu vou citar, o primeiro que foi pronunciado pelo próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus. Em que vai consistir esse programa? Vamos definir, à luz da fé cristã, o que é a mansidão, a sua etimologia. Depois nós vamos explorar um pouco o Antigo Testamento, porque dessa virtude a respeito do Messias, um texto famoso do Antigo Testamento já trata. Mansidão também como virtude que Cristo Jesus incutiu no nosso coração, uma das bem-aventuranças, é exatamente esta, a virtude da mansidão. Bem-aventurados os mansos. E depois fazer algumas aplicações, primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco. Oxalá o Espírito Santo nos ajude nesse itinerário. A primeira coisa que temos que ver é a etimologia da palavra mansidão. De onde vem essa palavra? Qual o significado dessa palavra, a origem dessa palavra? Santo Isidoro de Sevilha, santo da Igreja Católica, Sevilha, uma importante arquidiocese da Espanha, tem uma obra chamada Etimologias. Etimologia significa a origem da palavra, o significado das palavras. É um livro só sobre as palavras, as expressões, etc. No livro 10, parágrafo 168, Santo Isidoro diz o seguinte: mansidão vem de mansuetus, em latim. Mansuetus significa manso, significa domado, como se quisesse dizer acostumado a uma mão. Vem de manu, em latim, mão, adsuetus, acostumado. Os animais domésticos que são acostumados com a mão, eles são mansos, eles são dóceis. Vejam de onde vem manso, mansuetus, manu, mão, adsuetus, acostumado a uma mão, acostumado ao carinho, acostumado ao afago. Então, já temos aqui condições de tentar uma definição dessa virtude de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A mansidão, ela é sinônimo, primeiro, de não violência, de humildade, de doçura. A mansidão, segundo a Bíblia, não significa de forma alguma fraqueza de alma, covardia, frouxidão, tibieza de caráter, falta de pulso para enfrentar os problemas da vida. Não tem nada a ver isso com mansidão. Mansidão é tranquilidade da alma, que leva uma pessoa a resistir, a enfrentar e resistir às dificuldades da vida com aquela calma. O manso diverge completamente do soberbo, do arrogante, que confia nas suas forças, que confia nas suas capacidades. Esses não confiam em Deus.
Esses oprimem os fracos e indefesos. O manso é o contrário. O manso tem a consciência de que depende completamente de Deus. O manso tem consciência de que é pobre espiritualmente e por isso ele é benigno com as pessoas, particularmente com os mais fracos. Há de se separar o comportamento que Deus Todo-Poderoso concede a cada uma pessoa, que leva essas pessoas, que leva cada uma das pessoas a ter uma impostação oral, vocal, um jeito exterior de lidar com as coisas que pode parecer intempestividade. Esses sinais exteriores não necessariamente indicam que a pessoa não é mansa. Jesus chamou para estar consigo um apóstolo que foi chamado também com o seu irmão, Tiago e João. E Jesus os apelidou de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Eles tinham um temperamento muito forte. O temperamento forte é próprio da natureza da pessoa. Assim como tem pessoas que têm um temperamento brando, sereno, nunca elevam a voz, são gentis, são dóceis no falar, mas isso necessariamente não é suficiente para se dizer que uma pessoa é mansa. A mansidão é, antes de tudo, algo interior. Até porque existem pessoas que são finas, brandas, educadas, uma vozinha mansa, mas dentro do seu coração pode existir o veneno do ódio, que dificilmente é revelado porque ela não quer. A mansidão ou a brutalidade, a mansidão ou a arrogância são, antes de tudo, disposições da alma, disposições interiores, ali onde somente Deus vê, onde somente Deus mede, onde somente Deus sabe o tamanho do vulcão que existe, ou de fato se trata de uma brisa suave, uma quietude da alma, a exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 5, uma das bem-aventuranças, eu já falei disso ainda há pouco, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Aqui Jesus não diz uma novidade. Jesus está repetindo o que está no Salmo 36, versículo 11. Veja, quanto aos mansos, possuirão a terra, e nela gozarão de imensa paz. Das bem-aventuranças, remeto você ao capítulo 5 de São Mateus, versículos de 1 a 11, de 1 a 12, se quisermos. Esta bem-aventurança foi tirada literalmente por Jesus do Salmo 36. Retomaremos essa virtude fundamental para quem quer chegar ao céu. O céu é para os mansos. É feliz o manso, porque ele vai possuir a terra, mas terra no sentido, escatologicamente, vi um novo céu e uma nova terra. Diz o Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 5. Mas ainda no Antigo Testamento, vamos à primeira vez que se fala da mansidão de Cristo. A primeira vez que se fala da mansidão de Cristo, não é no Novo Testamento, não é dos lábios de Jesus, é na profecia de Jeremias, capítulo 11, versículo 19. Aqui a tradição da igreja vê primeiro o sentido literal, o próprio profeta se identifica com essa realidade. Mas o sofrimento de Jeremias é imagem e profecia, anúncio do sofrimento de um outro cordeiro manso. Com a palavra, o profeta Jeremias. E eu, qual manso cordeiro conduzido à matança, ignorava as maquinações tramadas contra mim. Destruamos a árvore em seu vigor.
Arranquemo-la da terra dos vivos e que seu nome caia no esquecimento. É impossível não ler esse texto ou, ouvindo-o, não se lembrar da paixão de nosso Senhor. Cordeiro manso, calado. Acho que já fiz aqui um programa sobre o silêncio de Cristo, se não me engano. Acho que sim, já fiz um. Remeto você a um programa Eclésia passado, o silêncio de Cristo. O silêncio dele acompanhado da sua mansidão. Ou seja, podia brigar, não quis. Podia reagir, não reagiu. Podia litigar, não litigou. Ele disse para São Pedro, no Jardim das Oliveiras, quando esse decepou a orelha de Malco, o soldado: eu poderia pedir ao meu pai que mandasse legiões de anjos, mas não, chegou a minha hora. E ele cura de novo a orelha do soldado. Embainha a tua espada, diz o manso Jesus. Está terminando o nosso primeiro bloco? Não saia daí. No segundo, nós retomaremos agora com a palavra de nosso Senhor, como já prometi, Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 29. Daqui a pouco, a gente se encontra. Até lá. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, programa Eclésia, hoje refletindo sobre a mansidão de Cristo. No primeiro bloco, nós vimos alguns textos do Antigo Testamento, sobretudo o Salmo 36, versículo 11, e o profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 19, o Cordeiro Manso, profecia que a tradição cristã unânime aplica à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta fala de si, diante das perseguições que ele experimenta e a sua disposição em não reagir diante dos ataques dos seus inimigos, mas esse texto se aplica a Jesus, o Cordeiro Manso. Essa figura misteriosa que adquire na pessoa de Jesus o seu pleno sentido, o seu pleno cumprimento na profecia do quarto canto do servo sofredor do profeta Isaías, capítulo 53. Vimos também Mateus, capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. A mansidão é uma das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Agora eu queria evocar a autoridade do magnífico, do fantástico Santo Agostinho, definindo a mansidão. No comecinho do programa, falamos da etimologia da palavra manso, ou mansidão. Agora vamos ao sermão 53A de Santo Agostinho, parágrafo 7º, porque aqui temos uma interpretação formidável, segundo o meu juízo, dessa bem-aventurança. Com a palavra, o doutor de Hipona. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos. Aqueles que não se opõem à vontade de Deus, estes são os mansos. Quem são os mansos? Aqueles que, quando tudo vai bem, louvam a Deus. Mas quando tudo vai mal, não blasfemam contra Deus. Mediante suas obras boas, dão glória a Deus. E pelos seus pecados, acusam a si mesmos. Meu comentário? Fantástico. Espetacular. É um conceito perfeito. Foi preciso. Vamos à prova? Vamos colocar um chicote na mão de Jesus para Jesus expulsar do templo todas as pessoas? Cuidado! Qual é a visão que você tem de mansidão? A visão de mansidão não é covardia, não é leniência, não é acovardamento ou covardia. Vejam a definição de Santo Agostinho.
Aqueles que não se opõem à vontade de Deus, estes são os mansos. Naquela situação concreta, a vontade de Deus foi essa: tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Aqui a vontade de Deus deve ser cumprida. É a vontade de Deus de um lado e a vontade de todo mundo no templo do outro lado. Um conceito errado de mansidão seria esse: não, veja, você tem que ir com calma, você tem que ir com jeito, você tem que ir com habilidade, etc. Sim, você pode até dizer que há certas situações em que você diplomaticamente precisa ponderar para poder agir com uma certa firmeza. Agora, simplesmente dizer que aqui, nessa situação extrema, Jesus não foi manso, está errado. De forma alguma. O conceito de mansidão não é este que você tem. Se você diz que Jesus perdeu as estribeiras quando expulsou os vendilhões do templo, nada disso. Avancemos com Santo Agostinho de novo. Quem são os mansos? Aqueles que, quando tudo vai bem, louvam a Deus. Ou seja, o mérito não é meu, é presente dele. Eu não posso brigar com Deus e dizer que o bem que está acontecendo na minha vida não é devido a Ele. O que tens que não tenhas recebido? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Quando tudo vai bem, glórias e louvores a Ele. E quando tudo vai mal, eu não posso blasfemar contra Deus, culpá-lo. Repare o exemplo da etimologia da palavra manso. Mansuetus, manu ad suetus. Acostumado com a mão. O que é o contrário do animal mansinho? É um animal brabo, que quer brigar com o seu dono. Quando sofremos e brigamos com Deus e xingamos, quando se reclama de Deus, quando se culpa Deus, quando se litiga contra Deus, atribuindo a Ele a responsabilidade dos males na nossa vida. Esse não é o manso. Então vejam que a mansidão aqui, ela toca a relação sua com Deus. Está operando boas obras? Glórias e louvores a Deus. Se eu estou pecando, eu não culpo Deus, eu culpo a mim. Eu não posso ser manso comigo e briguento com Deus quando eu peco. Ah, não, eu estou pecando, mas tudo bem, estou muito em paz comigo. Eu estou com a mansidão comigo. Está errado. O manso, quando comete pecado, ele briga consigo, luta contra as suas tendências desregradas. Isso é sinal de mansidão. E luta para estar em paz com Deus, para estar acostumado com a mão de Deus. Percebeu o conceito de mansidão? Tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Jesus, com o chicote na mão, manso e humilde de coração. Manso, porque acostumado com Deus, em paz com Deus. Eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer divisão, disse Jesus. Em certas ocasiões, para você estar manso com Deus, em paz com Deus, em amizade com Deus, você tem que tomar medidas drásticas. E isso, de forma alguma, desmerece essa virtude. Pelo contrário, evidencia esta virtude. Porque, lembram do primeiro bloco, a mansidão? O animalzinho doméstico acostumado com a mão. Manu ad suetus, acostumado com a mão. O que a mão do dono é para o animal, Deus Todo-Poderoso é para o coração do manso. Pronto, você entendeu? Acabou de entender completamente, exaustivamente, em que consiste a mansidão. Não pise nos calos daquele que está em paz com Deus, porque ele quer sempre estar em paz com Deus. E quando isso significa não estar em paz com os homens, que seja. E uma eventual indisposição, um eventual atrito com as pessoas na fidelidade a Deus, por estar acostumado com a mão de Deus,
por estar no colo de Deus, por ser brando a Deus, por ser dócil a Deus, por pertencer a Deus, por ser disponível a Deus, o enfrentamento precisa acontecer. Aqui está um exemplo de mansidão. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ou seja, eu não coloco nenhuma hostilidade, nenhum obstáculo, nenhum percalço, nenhuma dificuldade, nenhuma condição para o meu Deus. Aqui está a mansidão. Aqui está a docilidade, e mansidão e docilidade e disponibilidade, e o carinho, o aconchego, o colocar-se como o animalzinho bem perto do corpo do seu dono e se aconchegar e ficar ali esperando o cafuné, o afago, os dedinhos mexendo na sua pele, no seu pelo. Pronto. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, porque o meu refúgio vem de vós, Senhor, diz o Salmo 2 e diz também o Salmo 3. Pois bem, avancemos agora para essa virtude que é citada pelo apóstolo Paulo 2 vezes. Cito ainda nesse primeiro bloco, Colossenses capítulo 3, de 12 a 13. Como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, de humildade, mansidão, aqui está, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Interessante. A mansidão requer que nós suportemos uns aos outros. Mas Jesus suportou ou não suportou os vendilhões do templo, botando-os para correr? Cuidado. A mansidão significa suportar, claro, mas Jesus nunca disse, e na Bíblia nunca, quando se fala de mansidão e de suportar a fraqueza do outro, que esse suportar a fraqueza significa sempre presencialmente. O pai da parábola do filho pródigo suportou o filho na pocilga? Suportou. O filho na pocilga e o pai em casa. Às vezes, para suportar uma pessoa, é preciso que a pessoa esteja distante de você. Dou um exemplo. Jesus suportou os seus conterrâneos de Nazaré, quando eles tentaram matar Nosso Senhor? Suportou, fugindo deles. Suportou-os à distância. Aqui, Jesus suporta os vendilhões do templo à distância. Tirem isto daqui. Às vezes, a mansidão leva uma pessoa a dizer, eu tenho que suportar essa pessoa, mas não presencialmente, mas à distância. Voltaremos a tratar disso no próximo bloco. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse intervalo. Está começando mais um bloco do programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento A Mansidão de Cristo. Eu quero dar uma dica muito importante para você, especialmente se você está gostando dos nossos encontros aqui no programa Eclésia. No nosso site você pode encontrar os conteúdos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI, também as minhas homilias e ainda um espaço para que você deixe o seu pedido de oração. Acesse domjosefalcão.com.br. Retomamos o argumento desenvolvido no final do bloco passado, quando tratávamos da mansidão que está associada com o suportar as fraquezas dos outros. Citávamos Colossenses 3, de 12 a 13, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade, etc., suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. O manso deve suportar as fraquezas dos outros. Mas em nenhum momento na Bíblia esse ato de suportar é dito que necessariamente precisa ser presencialmente.
E citamos para isso Jesus suportando a fraqueza dos vendilhões do templo, botando-os para fora. Tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. A convivência presencial, ela requer algumas condições mínimas para que ela se desdobre. A sociabilidade é um elemento integrante da natureza humana. Não é bom que o homem esteja só. Mas para que haja uma convivência, é preciso que haja um mínimo de respeito ao espaço, à dignidade, à integridade física e moral dos convivas. Uma pessoa que constantemente está dando coice, desculpe a expressão, xingando, ameaçando, agredindo, pondo em risco a salvação da alma da pessoa, levando-a a pecar, agredindo, humilhando, desmoralizando, etc. O ser humano tem um limite. E ele pode, a qualquer momento, diante desses ataques, dessas ameaças, se descompensar. E pensar, e também dizer, e também fazer besteiras. Quando esses requisitos mínimos básicos de uma convivência respeitosa, educada, civilizada, não existem, é hora ou de colocar para fora, ou de convidar para se retirar, ou você mesmo se retirar. E temos exemplo disso. No templo, a casa do meu pai é um covil de ladrões. Vocês estão fazendo a casa do meu pai um covil de ladrões. Tirem isto daqui. Jesus os coloca para correr. Em Nazaré é o contrário, é Jesus quem corre. Lucas capítulo 4. Ah, sim. Lucas capítulo 4. Jesus suportou os nazarenos quando quase ia ser assassinado por eles? Suportou, não ficando lá para morrer, mas se afastando. Lucas capítulo 4. Cada situação vai dizer qual é o limite, qual é o momento em que suportar essa pessoa perto dela não tem mais condições. Dou um exemplo. A mãe que precisa colocar o filho para se tratar numa clínica de recuperação de drogados, porque ele está quebrando as coisas dentro de casa. Está vendendo as coisas. Está batendo nela. Aquela família está em risco, ela está na iminência de ficar louca. Ah, ela internou o filho, então perdeu a paciência, perdeu a mansidão. Não. A mansidão assumiu uma nova modalidade. Eu tenho que ser manso com o meu filho, mantendo distância dele. Suportando o meu filho à distância. Suportar. Certo, sempre. Ordinariamente, se possível. Se a outra parte também colaborar. Suportar pacientemente as fraquezas do outro, sem dúvida alguma, e isso às vezes requer uma atitude heróica, a esposa que tem paciência com as quedas do seu esposo e vice-versa, dificuldade de relacionamento. Ninguém pode dizer que pecou mortalmente porque não suportou aquela convivência, desculpe, infernal. Não, eu prefiro uma outra interpretação. Ela assumiu agora uma segunda fase. Decidiu suportar. Sim, mas à distância. Suportai-vos uns aos outros. A Bíblia nunca disse que isso deve ser sempre presencialmente. Jesus suportou os vendilhões do templo, mantendo distância deles. Jesus suportou os nazarenos que queriam matá-lo, mantendo distância deles. Lucas capítulo 4. Ordinariamente, façam tudo para suportar as pessoas próximas nas suas fraquezas, nas suas quedas. Parabéns a todas as mães, irmãos, pais, sobrinhos, netos, avós, que pacientemente se consomem de amor, tendo atenção, tendo carinho, tendo paciência com as pessoas, às vezes até sofrendo, sendo machucadas e humilhadas. Sim, sem dúvida alguma.
nossos elogios, mas também nossas homenagens àqueles que, para não cometer suicídio, para não se matar, para não fazer uma loucura, para não se vingar, para não retribuir o mal com o mal, decidiram ajudar à distância. Caridade à distância, amor à distância, suportar à distância. Também, às vezes, é sinal de mansidão. Avancemos agora, porque responderemos a uma pergunta. Mansidão pode ser interpretada como desleixo? Mansidão pode ser interpretada como um defeito da alma que recorda negligência, irresponsabilidade, falta de pulso, significa medo de tomar uma decisão para não chocar a pessoa. Isso é mansidão? De forma alguma. Santo Agostinho, no tratado comentando a primeira carta de São João, capítulo 7, versículo 11, ele diz o seguinte: irmãos, se quereis guardar a caridade no coração, acima de tudo, não penseis que ela é algo ineficaz e inoperante. Não penseis que ela deve ser encarada com um certo tipo de mansidão, que ao invés de ser mansidão é desleixo e negligência. Não é assim que ela deve ser vista. Não penseis que amais o vosso servo quando não o punis, ou que amais o vosso filho quando não o disciplinais, ou que amais o vosso próximo quando não o corrigis. Isso não é caridade, mas negligência. Demonstra-se fervorosa caridade quando se corrige e emenda. Os bons costumes devem produzir satisfação, mas se forem maus, devem ser emendados e corrigidos. Não ameis o erro do homem, mas o homem, pois Deus fez o homem, mas o erro deste foi este quem o fez. Amai o que Deus fez, mas não amai aquilo que o homem fez. Amar aquele implica destruir este. Amar aquele supõe corrigir este. E o amais, mesmo se às vezes vos mostrais duro com ele, porque amais vê-lo corrigido. Fantástico. Às vezes a mansidão significa, eu vou dar um corretivo em você. E vou privar você de algumas coisas, exatamente porque eu amo você. Porque por amar você, eu estou sentindo necessidade de corrigi-lo. E você precisa aprender. E o aprendizado agora significa esse corretivo. Eu amo você e não o pecado que você está praticando. A mãe, cujo filho não trabalha, vive só para estudar e agora está tirando notas baixas na escola e corre o risco de não avançar, de não aprender, etc. E aí vem as punições. A mãe está sendo muito dura, privando o coitadinho, dando castigo para ele. Essa é a melhor maneira de educar? Essa é uma prova de mansidão. Essa é uma prova de correção. Esta é uma prova de suportar o filho, não o pecado do filho. Santo Agostinho é simplesmente fantástico. No próximo bloco, estamos a menos de 1 minuto e meio do final desse bloco, a gente vai ver Santo Afonso Maria de Ligório. Ele escreveu uma obra só para os padres, mas qualquer leigo pode ler, mas ela é dirigida principalmente aos sacerdotes. A Selva. E na segunda parte, capítulo 7, parágrafo 1º, ele tem um ensinamento riquíssimo sobre a mansidão, que nada tem a ver com negligência indesculpável. O manso é solícito, o manso está atento. O manso, ainda que ele não eleve a voz, mas firme no seu propósito de disciplinar, de corrigir a pessoa amada, às vezes precisa tomar essa decisão. E isso, em nada, a virtude da mansidão é depreciada. Repito, Cristo, nosso modelo, manso e humilde, aprendei de mim. Aprendamos a nossa mansidão olhando para Jesus. Se for o caso, e houve, e há, e haverá casos, com um chicote na mão. Tirem isto daqui e não façam da casa do meu Pai
um covil de ladrões. Terminou este bloco, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. E, por favor, venha manso. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso último bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento A Mansidão de Cristo. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus que são fiéis em suas orações e doações. Graças à sua doação, este programa está no ar. Toda esta estrutura que foi montada aqui em Brasília para que eu possa falar com vocês, ela perdura graças à sua generosa colaboração. Se você é sócio, seja fiel na sua doação para esta associação que é do Senhor Jesus, como fala o nosso querido Padre Eduardo. Se você ainda não é sócio e está acompanhando o programa, eu peço a você, doe pelo Pix que aparece aí na sua tela, é simples de doar, e você ajudará a Associação do Senhor Jesus na missão de evangelizar. Antes de respondermos as perguntas, eu queria citar, como eu prometi, Santo Afonso Maria de Ligório. Na sua obra A Selva, ele tem um ensinamento significativo sobre a mansidão, ou se nós quisermos, a virtude da doçura, que não é negligência, que não é covardia, que não é medo, que não é eximir-se da obrigação, do dever, às vezes, de aplicar um corretivo, uma correção, uma punição, um castigo às pessoas que são colocadas sob os nossos auspícios. Com a palavra, Santo Afonso Maria de Ligório, bispo, doutor da Igreja, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas. A virtude da doçura não exige que, para usarmos de indulgência e não desagradarmos ao próximo, deixemos de repreender com severidade quando é necessário. Não seria isso virtude, antes uma falta, uma negligência indesculpável. Ai daquele, diz o profeta, que reclina os pecadores em almofada, para que adormeçam em paz num sono mortal. Esta complacência culpável, diz Santo Agostinho, não é caridade nem doçura, mas negligência. Proceder assim é ser cruel para com essas pobres almas que se perdem à falta de quem as avise de sua desgraça. Ao tempo de ser operado, observa São Cipriano, um doente queixa-se do cirurgião, mas depois de curado, dá-lhe os seus agradecimentos. Quer, pois, a doçura que, quando o dever nos obriga a repreender o próximo, o façamos sempre com firmeza, sim, mas também com mansidão. Simplesmente fantástico. Pronto. Vimos o que a mansidão não é e vimos o que a mansidão é. Agora vamos às perguntas. Primeira pergunta, Caio. Como agir com mansidão diante de uma injustiça? O protesto é uma forma solene de você reclamar, não se dobrar diante da injustiça. Cito. Jesus disse que quando baterem na nossa face direita, nós ofereçamos a outra. Jesus levou uma bufetada. Narra o Evangelho segundo João, no capítulo 18, se não me engano. Sim, parece que sim. Quando Jesus leva uma tapa, Jesus diz para o soldado que o agrediu: se eu errei, mostra-me o erro, mas se eu não errei, por que é que você me bate? Mostrar a outra face é isso, é não se conformar com a injustiça que acabou de ser perpetrada. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É um princípio de Jesus em Mateus 22, 21. As leis de César, desde que elas não entrem em conflito com as leis de Deus, devem ser respeitadas. Se nossos direitos, assegurados na legislação dos homens, não são respeitados, é legítimo persegui-los, é legítimo reivindicá-los dentro da lei de Deus,
Mas aqui, no caso, se trata de um direito garantido na legislação dos homens, persegui-los também de acordo com a legislação dos homens. Sim, acho que está respondido. Segunda pergunta. A mansidão de Cristo está ligada ao chamado para amar os inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem? Ah, sim. Parece que a pessoa que fez essa pergunta disse de cor Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Sim, comporta sem dúvida alguma orar e fazer o bem. Devo pontuar, acrescentando, que há situações em que não é conveniente que nós estejamos perto desses inimigos. Que façamos o bem a ele, rezando por ele, se for possível, ajudando-os, mas à distância. À distância. Sobretudo quando a presença do inimigo é uma ameaça à nossa integridade física. Ele nos fez mal, mantivemos distância dele. E estando perto dele, existe o risco de ele continuar a praticar o mal. Nesse caso, mantenha a distância. Seja manso, mas não seja ingênuo, não seja imprudente, seja cauteloso, tome cuidado. Mantenha a distância. Manso, mas à distância neste caso. Evoco para você também, com relação a manter distância, a 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Note bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil, os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente afasta-te. Dessa gente afasta-te. Dessa gente afasta-te. Portanto, manso sim, idiota não. Manso sim, estúpido não. Manso sim, ingênuo não. O mínimo para que você esteja perto de uma pessoa é que haja garantias do respeito à recíproca integridade física e moral. Jesus fugiu de quem queria matá-lo. Lucas capítulo 4. O manso fugiu. O manso manteve distância. Dessa gente, afasta-te. Obviamente que há determinadas pessoas que, por força do seu matrimônio, da sua obrigação, etc., têm que estar perto de pessoas que às vezes são intragáveis, são insuportáveis, são tremendamente brutas, agressivas, violentas, etc. Lembre-se, é você diante de Deus quem vai dizer: eu amo essa pessoa e posso cuidar dela, mas eu não tenho mais condições físicas ou psicológicas pelo mal que essa pessoa está me fazendo. Eu estou correndo risco de morte. Minha salvação eterna está em risco. Eu ficando perto dessa pessoa, meu Jesus, dá-me a graça de ajudá-la, mas à distância. Ou ela se afastando de mim, ou eu me afastando dela. Cada um vai dizer diante de Deus qual é o seu limite, qual é o ponto de partida, o ponto de chegada para suportar, conviver, ser manso com essa pessoa, perto dela ou distante dela. Terceira pergunta. Dom José, neste contexto em que o Senhor nos fala, quais são as diferenças entre mansidão e fraqueza? Bom, do ponto de vista moral, o fraco é o covarde, é o frouxo, é o que devia dizer e não diz.
o que deve ser dito, da forma como deve ser dita, na hora em que é prudente, é conveniente que se diga. Às vezes, a fraqueza está em ficar. O fraco é aquele que fica. O forte é aquele que foge. Às vezes, a fraqueza moral significa você disse o que não devia ter dito. Você foi fraco porque você não se conteve. Você deixou dar asas à sua fúria, à sua raiva. Aqui, fraqueza moral é falta de, digamos assim, de fidelidade a Deus. O fraco é aquele que tem princípios que agora não são defendidos, não são postos em prática, não são falados, não são anunciados, não são vividos. É sinal de fraqueza? Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Mansidão é docilidade a Deus. Fraqueza moral vai por outro caminho. O fraco é o tíbio, o fraco é o covarde, o fraco é o medroso, o que tem medo de testemunhar sua fé, de defender Cristo Jesus, de defender os seus princípios, de defender aquilo que ele professa, ele reputa como verdade inalienável para a sua vida. A verdade da fé, a verdade do Evangelho. Um grande abraço, Deus abençoe você, uma semana cheia de mansidão e que o seu coração, a exemplo de Cristo, seja manso e humilde. Um grande abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.